Bom dia. Bom, vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 116 da leitura. E as escrituras do dia hoje são Juízes capítulo 6, versículo 1 ao 40. Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 54 ao capítulo 23, 12. Salmos 95, do versículo 1 ao capítulo 96, versículo 13. E por último, Provérbios capítulo 14, versículo 5 ao 6. Vamos dar início por Juízes capítulo 6, versículo 1. Gideão. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, sem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois viam com o seu gado e suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e estavam na terra para a destruir. Assim Israel ficou debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no largar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte. Traga minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermentos com 20 litros de farinha. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermentos e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermentos. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo
Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado e o poste da deusa Aserá, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E dizia uns aos outros: Quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram: Quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos o que se puseram contra ele: Vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defende a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito: Que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiro a Azer, e Zebulon e Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na ilha. Se o carvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como dissestes. E assim aconteceu no outro dia. Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Agora vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54 ao capítulo 23, versículo 12. Pedro nega Jesus. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles.
Uma empregada, vendo sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os guardas zombam de Jesus. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Jesus diante do sinédrio. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciões do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e a conduziram ao sinédrio, onde lhes disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: se disser, vocês não vão acreditar, e se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: então você é filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Jesus diante de Pilatos. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação e pedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o Rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isto. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo nesse homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Galileia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Jesus diante de Herodes. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo e, para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Agora vamos ler capítulo 95 de Salmos, do versículo 1 ao capítulo 96, versículo 13. Convite a louvar a Deus. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebraremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou,
Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meriba, como naquele dia em Massá, no deserto. Quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Louvor, a glória e a majestade de Deus. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação, dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devido ao seu nome. Tragam ofertas, entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele afirmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegre-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cante de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. E agora, para finalizar, vamos ler Provérbios 14, versículos 5 e 6. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O zombador procura sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado pela participação de todos. E que Deus te abençoe seu dia, e amanhã estaremos aqui novamente. Um grande abraço e te espero amanhã.